Fala galera, beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo com mais um vídeo pra vocês. Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força, estreia no dia 17 de dezembro nos cinemas. E eu sei que tem muita gente que tá aproveitando aí esses dias anteriores aí à estreia para fazer uma maratona de Star Wars. Mas qual é a ordem correta para assistir os filmes de Star Wars que antecedem o Despertar da Força? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo logo depois da vinheta. Então galera, Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força, estreia agora, quinta-feira, dia 17 de dezembro nos cinemas. Eu sei que tem muito fãs aí de Star Wars que vão começar uma verdadeira maratona e vão rever todos os episódios anteriores de Star Wars, tá bom? Eu também tenho aqui, ó, tenho os meus boxes em DVD com as duas trilogias, né? Ainda tô na época do DVD, galera, ainda não tenho a coleção em Blu-ray, tá bom? E também vou fazer minha maratona. Mas eu sei também que tem uma galera que nunca viu nenhum desses 6 filmes de Star Wars ainda, tá? E estão muito ansiosos aí pro Despertar da Força, porque tá um hype danado na internet, nas lojas, né? Tem muito produto de Star Wars vendendo e de repente vai ter uma galera nova aí conhecendo esse universo agora, né? Eu sei disso porque recebi um monte de perguntas lá na página do Toys Travels no Facebook, qual seria a ordem correta para assistir os filmes de Star Wars. Então eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Primeiro eu quero contar um breve histórico de Star Wars nos cinemas, tá bom? Star Wars, galera, ele estreou em 1977, tá? Finalzinho da década de 70, né, nos cinemas. A princípio o filme era chamado só de Star Wars, mas aí depois ele foi renomeado como Uma Nova Esperança, né? Em 1980 estreou O Império Contra-Ataca. E em 1983 estreou a conclusão dessa primeira trilogia, que é o Retorno de Jedi, né? Então, Star Wars virou uma mania mundial, praticamente uma religião a ser seguida, e anos se passaram até que George Lucas trouxe para os fãs a nova trilogia, né? Então a gente tem, ele resolveu contar como tudo começou e resolveu fazer 3 episódios, né, 3 filmes anteriores a esses filmes que ele tinha lançado no começo. Então ele lançou A Ameaça Fantasma, que ficou conhecido como episódio 1, tá? Em 1999. Em 2002 ele lançou Star Wars Ataque dos Clones, né, que seria conhecido como episódio 2. E em 2005 ele lançou o episódio 3, A Vingança dos Sith. Tá? Então por isso que fica essa dúvida com a galera em qual ordem seria melhor assistir, tá? Tem 2 ordens que você pode assistir e eu vou falar sobre outras 2 ordens também muito legais. Você pode assistir da maneira que eles foram lançados no cinema, que é essa imagem que eu vou colocar aí pra vocês. Ou seja, você assiste da mesma maneira que a galera assistiu aí ao longo dos anos. Assiste primeiro o episódio 4, o 5, o 6... e aí depois assiste a nova trilogia, os episódios 1, 2 e 3, tá bom? Essa seria a ordem de lançamento dos filmes, beleza? Você também pode assistir os episódios nessa ordem aqui, na ordem cronológica, na ordem que o George Lucas imaginou para a série. Ou seja, assistiu os episódios 1, 2 e 3 e depois os episódios 4, 5 e 6. Essa daí seria a ordem cronológica, beleza? Então galera, tem um grande problema se você assistir eles nessa ordem idealizada aí pelo George Lucas, tá bom? Por quê? Se você assistir o 1, 2 e 3, depois o 4, 5 e 6, no episódio 5 tem uma grande revelação que você já não vai ter tanta surpresa, porque você assistiu já o 1, 2 e o 3 antes, beleza? Então estraga um pouco da surpresa, que é o principal, uma das principais revelações aí
de Star Wars que acontece no final do episódio 5. Tá? Então essa ordem idealizada pelo George Lucas não seria a melhor ordem para assistir os filmes. Os fãs na internet criaram duas ordens diferentes, que são essas que eu vou apresentar aqui para vocês e as quais eu assino embaixo. Cara, é uma ótima ideia que os caras tiveram e uma excelente maneira de assistir os filmes para você que nunca viu Star Wars antes, tá bom? Uma delas é a ordem Ernest Ritter, tá? Essa ordem, galera, consiste em assistir os episódios nessa sequência que eu estou mostrando para vocês. Episódios 4 e 5, tá? Você vai assistir o episódio 4, Uma Nova Esperança, o episódio 5, O Império Contra-Ataca. Vai ter a grande surpresa aí no final do Império Contra-Ataca, que eu não vou dar spoilers para vocês, né? E aí você vai dar uma pausa antes de assistir o episódio 6, você vai assistir Como Tudo Começou, os episódios 1, 2 e 3, para só então assistir o episódio 6. Essa ordem aí é muito legal porque você não estraga a surpresa do episódio 5, tá? E você vai ficar com uma expectativa muito grande ao dar essa pausa para você assistir os episódios 1, 2 e 3, contando o passado e as coisas que aconteceram antes, né? Você vai dar uma pausa muito legal antes de assistir o episódio 6, porque tem um monte de revelações e fica um monte de coisas em aberto no final do episódio 5, que você vai ter a resposta para todas elas no episódio 6, beleza? Então essa é a ordem Ernest Ritter, e pessoalmente eu acho uma ordem muito legal para galera que não assistiu ainda Star Wars e quer conhecer a saga, tá bom? Tem uma outra ordem na internet, galera, que é a ordem Machete, para você assistir os filmes. Esses caras foram um pouco mais ousados e retiraram completamente o episódio 1 da parada, tá bom? Então você assiste os episódios 4, 5, dá uma pausa, assiste os episódios 2 e 3 e aí assiste o episódio 6, tá bom? Então você assiste Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca, beleza? E aí tem uma revelação bombástica. Aí você assiste o Ataque dos Clones, assiste a Vingança dos Sith e aí volta para assistir o último filme, que é o episódio 6, O Retorno de Jedi, tá bom? Nessa ordem Machete, galera, os caras simplesmente cortam o primeiro episódio de Star Wars, porque tem muitos fãs que não gostaram, cara, desse primeiro episódio, né? Eles defendem a teoria de que os personagens apresentados no episódio 1, eles morrem no final do filme. Então, pouca coisa se aproveita nos outros episódios. Então, o episódio 1 seria como se fosse um spin-off da série. Como se você estivesse jogando um game ou lendo um livro de Star Wars. Seria alguma coisa assim extra, não necessária para você entender todo o universo de Star Wars. Então é isso aí, galera. Pra galera mais antiga, tá aí duas novas opções de você rever os episódios de Star Wars. Assistam os episódios nessa ordem e falem pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Se vocês acharam legal, se essa ordem aí, Machete, se essa ordem Ernest Ritter são as ordens mais recomendadas, coloquem aqui, vocês que já são fãs aí de Star Wars há muito tempo, coloquem aqui qual foi a ordem que vocês assistiram quando vocês conheceram o universo de Star Wars. Coloquem qual a ordem que vocês recomendam pra galera mais nova aí assistir os filmes da série, tá bom? Pra galera mais nova aí, espero que dê tempo de vocês assistirem todos os filmes antes de ir assistir O Despertar da Força. Isso vai tornar a sua experiência com a estreia do novo filme de Star Wars muito mais gratificante. Vocês vão vibrar muito mais nos cinemas, tá? Vão vibrar junto com todo mundo lá, sem perder nenhuma novidade, beleza? Galera, não esquece aí de deixar um like aqui no vídeo, isso é super importante pra gente que trabalha no YouTube. Então de cara, ó, clica aí embaixo aí em curtir, embaixo do número de visualizações do vídeo tem o botãozinho de joinha, clica lá e deixa um joinha aqui no vídeo, isso é super importante pra gente que trabalha aqui com o YouTube. Se você ainda não conhece aqui o canal, eu quero convidá-los a conhecer, inscrevam-se no canal usando esse botãozinho que está aparecendo aí na tela, tá bom? Ou então o botão aqui embaixo, inscrever-se, e acompanhem os outros vídeos. Eu tenho vídeos aí sobre viagens, figuras de ação e quadrinhos semanalmente. São 3 vídeos por semana aqui no canal da Toys & Travels. Então é isso aí, galera. Que a força esteja com vocês
e até quinta-feira com a estreia do Despertar da Força nos cinemas. Valeu, tchau, tchau! É isso aí, galera. Curtiu o vídeo? Acesse aqui no menu ao lado e conheça os outros vídeos do canal. Segunda-feira tem dica de viagem, quinta-feira review de figuras de ação e sábado quadrinhos. Aproveita para acompanhar Toys Travels nas principais redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, e clica aqui embaixo para se inscrever caso você ainda não esteja inscrito no canal. Valeu, tchau, tchau!